E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos assuntos mais misteriosos e fascinantes da história, a maçonaria. Essa sociedade secreta, com suas lojas, símbolos e rituais, sempre deixou todo mundo curioso, né? Ao longo dos séculos, a maçonaria virou alvo de teorias da conspiração, boatos e muita especulação. Mas e aí? O que é verdade e o que é invenção? Quais são os reais objetivos da maçonaria? Preparem-se para desvendar os segredos da maçonaria. No vídeo de hoje vamos explorar 10 fatos curiosos sobre essa sociedade milenar que com certeza vão te surpreender. A maçonaria, como a gente conhece hoje, surgiu no século XVIII, com a fundação da primeira grande loja em Londres, em 1717. Mas a história não começa aí. As raízes da maçonaria nos levam de volta à era medieval, para um tempo de catedrais góticas e guildas de ofícios. Naquela época, ser pedreiro era como ser um engenheiro de hoje em dia, com o conhecimento para construir grandes catedrais e castelos. Para proteger seus segredos e garantir que o conhecimento fosse passado adiante, os pedreiros se organizavam em guildas, com suas próprias regras e ritos de iniciação. Com o tempo, essas guildas começaram a aceitar artistas, intelectuais e filósofos, atraídos pelos ideais de fraternidade e aprimoramento moral que a maçonaria representava. Os símbolos da maçonaria são cheios de significados ocultos e mensagens cifradas. Entre todos, o esquadro e o compasso são os mais icônicos, tipo o pão de queijo para Minas Gerais. O esquadro simboliza a retidão moral, a conduta ética que todo maçom deve seguir. Já o compasso representa a capacidade de medir nossas ações, buscando equilíbrio e perfeição. A letra G no centro desses símbolos gera muita discussão. Para alguns, representa God, Deus, a estrela flamejante, o olho que tudo vê, o avental maçônico. Cada um desses elementos tem um significado profundo. Se você já se aventurou pelo mundo das teorias da conspiração, com certeza já ouviu falar dos Illuminati, a sociedade secreta que supostamente controla o mundo. Mais secreto que receita de família. E é claro que a maçonaria, com seus segredos e rituais, foi associada a esse grupo misterioso. Mas será que existe alguma ligação real entre maçons e Illuminati? Historiadores e pesquisadores sérios não encontraram nenhuma evidência concreta que comprove essa conexão. Tipo tentar achar um trevo de 4 folhas. Os Illuminati, fundados na Baviera em 1776, tinham ideais políticos e sociais diferentes da maçonaria. Apesar da falta de provas, a ideia de uma conspiração envolvendo maçons e Illuminati continua a alimentar a imaginação das pessoas até hoje, como um bom mistério do sítio do Pica-Pau Amarelo. Capítulo 4. Rostos famosos. Os maçons que mudaram a história. Ao longo dos séculos, a maçonaria atraiu homens influentes de todas as áreas, líderes políticos, artistas, cientistas, pensadores. Um dos maçons mais famosos é George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Outro nome de peso é Benjamin Franklin, figura-chave na Revolução Americana. Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, também era maçom. O que será que esses homens tão diferentes viram na maçonaria? Capítulo 5. Ritos e mistérios. As cerimônias secretas da maçonaria. E chegamos ao ponto que todo mundo adora, os rituais secretos da maçonaria. Afinal, quem nunca ficou curioso para saber o que acontece dentro de uma loja maçônica? É como a curiosidade de saber o que tem dentro da caixa preta. A maçonaria é organizada em graus, como uma grande escada de conhecimento. Para avançar de grau, o maçom precisa passar por rituais de iniciação. O primeiro grau é o de aprendiz, onde o candidato é apresentado aos princípios básicos da maçonaria.
como quem está aprendendo a jogar um novo jogo. Depois de um tempo, o aprendiz pode ser promovido a companheiro e, finalmente, ao grau de mestre, o nível mais elevado dentro da maçonaria, como um mestre do jiu-jitsu. Capítulo 6. Fé e intolerância. A difícil relação entre a maçonaria e a religião. Apesar de pregar valores como a fraternidade e a moralidade, a maçonaria nem sempre foi bem vista por algumas religiões, tipo água e óleo. A Igreja Católica, por exemplo, é uma das maiores críticas da maçonaria, emitindo diversas bulas papais condenando a maçonaria desde o século XVIII. A maçonaria aceita pessoas de diferentes religiões, desde que acreditem em um princípio criador, um grande arquiteto do universo. Essa abertura foi vista pela Igreja Católica como uma ameaça à sua autoridade e uma porta de entrada para heresias, como um lobo em pele de cordeiro. Capítulo 7. A chama da liberdade. A influência maçônica na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que derrubou a monarquia absolutista e propagou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, também tem um capítulo dedicado à especulação sobre a influência da maçonaria, um mistério digno de Sherlock Holmes. Muitos historiadores defendem que a maçonaria influenciou o pensamento de alguns líderes da Revolução Francesa. Na época, as lojas maçônicas francesas eram frequentadas por intelectuais e revolucionários como o Marquês de Lafayette e Nicolas de Condorcet. A influência direta da maçonaria na Revolução Francesa ainda é tema de debate, mas os ideais maçônicos ecoaram com força na França revolucionária como um grito de carnaval. A história dos Estados Unidos é repleta de figuras importantes que também eram maçons, como George Washington e Benjamin Franklin, verdadeiros bandeirantes da história americana. Esses homens ajudaram a moldar os princípios da nação americana. Se você observar atentamente a nota de $1 americano, vai se deparar com símbolos familiares para os maçons. A pirâmide inacabada com o olho que tudo vê e o lema Novus Ordo Seclorum, Nova Ordem Mundial. O governo americano nega qualquer ligação direta entre os símbolos na nota de $1 e a maçonaria. Mas para os amantes de teorias da conspiração, a presença desses símbolos é a prova de que a maçonaria teve um papel fundamental na criação dos Estados Unidos. Mais importante que feijoada aos sábados. Tradicionalmente, a maçonaria sempre foi vista como uma sociedade exclusivamente masculina, como um time de futebol antes da Marta. Mas, com o passar do tempo, a presença das mulheres na maçonaria se tornou um tema cada vez mais discutido. A exclusão feminina se baseia em tradições antigas, que remontam às origens da ordem como uma sociedade de pedreiros. Entretanto, a partir do século XIX, surgiram as primeiras organizações maçônicas mistas, que passaram a aceitar tanto homens quanto mulheres, como um samba que une todas as tribos. Uma das mais conhecidas é a Ordem Maçônica Mista Internacional Les Droits Humains, fundada em 1893 na França, que defende a igualdade entre os sexos. Não podíamos terminar sem falar sobre o lado social e filantrópico da maçonaria. A maçonaria é muito mais que rituais secretos. Os maçons estão envolvidos em diversos projetos sociais. No Brasil, criaram escolas, hospitais e orfanatos. Nos EWA, os Shriners mantêm hospitais gratuitos para crianças. A filantropia é um dos pilares da maçonaria. E aí, curtiram a viagem ao mundo da maçonaria? Espero que esse vídeo tenha ajudado a desmistificar um pouco essa sociedade tão antiga e cheia de segredos, como um bom cafezinho da tarde. A maçonaria, com sua história rica, seus valores filosóficos e seu compromisso com a melhoria da sociedade, continua a despertar a curiosidade e a admiração de muitas pessoas ao redor do mundo. E aí,
O que acharam dos mistérios da maçonaria? Conhecem outras curiosidades sobre essa sociedade secreta? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu!